Eu queria chamar a Ana aqui rapidamente. Eu sei que alguns de vocês não nos conhecem. Nós fomos enviados em 2019 para Friburgo, para Nova Friburgo, uma cidade linda da região serrana, que tem uma riqueza em termos de natureza, e eu me tornei o trilheiro, né? Eu sou o trilheiro. E a cada dia que passa, nós temos visto Deus nos honrando e confirmando aquilo que Deus colocou no coração do Bispo Francisco. Quero que vocês saibam que, no primeiro momento, eu não queria ir. Não queria ir, achava que tudo era um absurdo, que não era essa a vontade de Deus para mim. E em 2013, Deus trouxe um homem para ter um tempo conosco aqui na Sara, e esse homem entregou uma palavra para mim. E eu não sou aquela pessoa assim de, a profecia, né? Então, aquilo lá eu ouvi, eu pensei que ele estava enganado, equivocado. E quando o Bispo Francisco falou, né, que era para nós irmos para Friburgo, Ana Maria, na hora, caiu tão bem dentro do meu coração, eu preocupado, achando que ela ia ter uma crise. Eu em crise e ela, caiu tão bem no meu coração. Falei, gente, está lutando contra mim. E aí, depois de uns dias conversando com a Ruth, eu falei, Ruth, eu me sinto sendo arrancado daqui. Quando eu falei isso, arrancado daqui, eu falei, pera lá, eu já ouvi isso. E eu fui ouvir novamente a profecia que esse homem me deu. Para você ter uma ideia, 99% do que ele falou na época, aliás, 100% do que ele falou na época, se cumpriu até agora 99%. Eu falei para ele que eu estou esperando esse 1%. Só que ele já me deu uma outra palavra. Eu falei, querido, chega, chega. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque existem momentos que nós achamos que nós estamos no lugar certo, no lugar errado, na hora errada, né? E chegou um momento da minha vida, esses tempos atrás, eu enfrentei uma depressão, tive que lutar com ela novamente esse ano, a ponto de eu vir aqui com a Ana e falar para o Bispo Francisco, por favor, querido, me tira de lá, não tenho condição. E a minha mulher, muito sábia, e ele também, o Bispo Francisco, não vamos tomar nenhuma decisão com as suas emoções da forma como está. Depois que eu me recuperei da segunda fase da deprê, eu posso dizer para vocês que eu estou no lugar certo, na hora certa. Eu sou apaixonado pela igreja em Friburgo, apaixonado pelos pastores do regional, porque além de Ana e eu pastorearmos uma igreja, nós cuidamos de outras 5 igrejas. Que pastores maravilhosos, que pessoas fáceis de lidar. Ainda bem que eles me aceitam, não se escandalizam comigo. Entendeu? Porque eu tenho feito loucuras. Não sou Luciano Huck, mas tenho feito loucuras. E eu queria que a Ana pudesse orar por mim, tá? Para que Deus pudesse ministrar de maneira muito livre aquilo que Deus colocou no meu coração. É uma alegria estar aqui, queridos. Essa é a casa dos nossos pais, né? E é a nossa igreja mãe. Então, é muito bom, sempre que podemos, vamos estar aqui, né? Enquanto estamos por perto, né? Porque Deus é que sabe todas as coisas. E a gente ama essa igreja e por onde quer que a gente vá, o amor e o carinho por essa igreja, pelos nossos bispos, né? Por toda a liderança, a gente vai levar junto no coração. E nesta noite nós queremos realmente ouvir a voz do Senhor. Queremos que o Espírito Santo ministre de uma forma poderosa na vida de cada um, nos desafiando a continuar, a cumprir a grande comissão nos nossos dias. Enquanto houver vida, nós precisamos transmitir a vida de Jesus. Por isso que ano após ano nós temos feito esta campanha Eu Me Importo, né? Porque, na verdade, esta campanha ela deve ser permanente em nossa vida. Nos importar sempre, todos os dias com as pessoas. Mas, anualmente, a gente faz a campanha
para, assim, reforçar, enfatizar qual é a nossa missão. Amém? Senhor, eu quero louvar o teu nome nesta noite por estar na tua casa. Obrigado, Senhor, por compartilhar, por provar do teu amor, do teu cuidado, da tua liberdade em nós. Obrigada. E nesta noite pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações, como o Senhor já tem feito desde o início. Que o Senhor use a vida do Washington de uma maneira singular, de uma maneira livre, que ele seja apenas a boca do Senhor para o recado que o Senhor deseja dar a esta igreja nesta noite. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A minha pergunta inicial desta palavra é: o que você está construindo diante de Deus? Pensa rápido. O que você está construindo diante de Deus com as suas ações e com as suas atitudes? Você sabia que você e eu estamos construindo algo diante de Deus? A minha mensagem dessa noite tem como tema: chame a atenção de Deus. Quando você olha para a Bíblia, tem algumas pessoas na Bíblia que chamaram a atenção de Deus por aquilo que elas estavam construindo diante dele. É interessante que nós podemos chamar a atenção de Deus de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Por isso que eu estou questionando você de que forma você está chamando a atenção de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 10, a partir do versículo 1. Atos capítulo 10, a partir do versículo 1. E nós vamos falar de um homem chamado Cornélio. Eu sei que Cornélio é um personagem muito conhecido para nós. Quantos aqui já participaram do Paz no Lar? Levante a mão. Então, o pessoal que já participou do Paz no Lar conhece Cornélio, né? Porque é um dos personagens estudados, falados no Paz no Lar. Mas quem não conhece, eu quero apresentar este homem para você. Atos capítulo 10, versículo 1, diz assim: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Fala comigo, memorial. Agora envie mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que falava se retirou, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço. E depois de lhe explicar tudo, mandou que fosse a Jope. Espera aí que fechou aqui, gente. Agora vai lá para Atos capítulo, no mesmo capítulo, continuando no versículo 9, desculpa. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Eu quero que você congele o primeiro momento, Cornélio sendo visitado pelo anjo, e o segundo momento agora, Deus visitando a Pedro. Uma das coisas que eu acho muito interessante é que todas as vezes que Deus coloca no seu coração ou no meu coração alguma coisa em relação a alguém, Deus também colocou no coração dessa pessoa alguma coisa em relação a você. Pensa nisso. Observa como Deus aqui, como a ação de Deus é simultânea.
Eu gosto de ler a Bíblia e reparar nesses detalhes que às vezes passam despercebidos. Existem coisas na Bíblia que eu sei que talvez você e eu não entendamos ainda, né? Mas são coisas que realmente nos chamam a atenção. Pedro aqui é visitado, tem uma visão, como diz aqui a Bíblia, né? tem um êxtase, e diz assim: viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Pedro estava pensando que Deus estava colocando, ou fazendo uma pegadinha com ele. Por isso a recusa dele, porque perante a lei, o judeu não podia comer o que estava sendo oferecido. Então ele pensou: deve ter uma câmera escondida, é uma pegadinha que Deus está fazendo comigo. E aqui, Deus estava trabalhando, fala comigo assim, preconceitos. Deus estava trabalhando no preconceito, nos preconceitos de Pedro. Eu sei que hoje, nós vivemos e falamos muito de preconceito. E eu sei também que alguns de nós achamos que não temos preconceito. Eu não posso levantar a minha mão dizendo assim: não tenho preconceito. Sabe por quê? Porque ele não aparece assim, de uma hora para outra. Você tem, mas você não sabe, ele está lá oculto. Alguma coisa acontece e fala: não consigo lidar com essa situação. Então, Pedro estava aqui sendo trabalhado por Deus. Uma coisa que eu estava falando com a Ana, e é um dos pontos da minha mensagem, quando a gente fala assim que nossas ações e atitudes chamam a atenção de Deus, eu fico tão maravilhado com este homem, porque Cornélio era aquele que, para o judeu, ele tinha que ficar distante. E esse homem chama de forma tão fantástica a atenção de Deus, que o céu não se contém. Você e eu precisamos ter uma vida inspiradora como este homem, para que o céu não se contenha no que diz respeito à sua história, à minha história. Olha a maneira como a vida de Cornélio mexeu com o céu. A ponto de Deus pensar consigo mesmo: vamos lá, a Trindade, numa grande reunião, numa grande assembleia, temos que fazer alguma coisa para resgatar Cornélio, vamos mandar um anjo para chamar Pedro, porque Pedro tem algo de bom para falar com este homem, para trazê-lo, para passar a eternidade conosco. Nessa campanha Eu Me Importo, nós pensamos a priori que você e eu temos que nos mover, mas a primeira pessoa que se move em direção àquele que não conhece a Jesus é o próprio Deus. Quem se moveu aqui primeiro não foi Pedro. Quem se moveu aqui primeiro foi Deus. Quem se moveu aqui primeiro foi a Trindade. Quem se moveu aqui primeiro foi o céu, para trazer Cornélio ao conhecimento de Jesus. Eu e a Ana temos uma história de um vizinho nosso, que para mim ela é inesquecível. Inesquecível. Era uma família do Rio, que morava em São Luís. Eu sou maranhense, sou de São Luís do Maranhão. E quando nós casamos em São Paulo e moramos, depois de casado, 3 anos no Rio, em São Luís, depois viemos para o Rio. E nós tínhamos um vizinho que morava nós morávamos no 2º andar, eles moravam no 1º, e nós fizemos amizade, relacionamento. Depois, no dia, nós soubemos que o filho mais velho tinha um tumor na cabeça.
mas era um tumor já atestado como um tumor benigno, mas de difícil acesso. Ele fez a cirurgia para tirar o tumor, não conseguiram tirar o tumor todo, remover todo, e ele começou a ter algumas complicações. E eu e a Ana sempre dizíamos, vamos visitá-lo, vamos visitá-lo, vamos visitá-lo. Talvez você esteja vivendo, possa estar vivendo situações como essa. Você sabe que tem pessoas que você precisa visitá-lo, mas todo dia você adia. Então, todo dia eu e a Ana Maria botávamos alguma coisa na nossa agenda que não era a nossa visita àquele vizinho. Belo dia, eu estou saindo para a faculdade bem cedo, quando eu desço, vejo a porta da casa deles aberta. Muito cedo. O que aconteceu? Aí veio o irmão dele, um dos mais novos, falou assim, meu irmão morreu. Eu falei, o quê? Subi correndo e falei para a Ana Maria, falou, então morreu. Naquela hora, a nossa disposição era ajudar a família, no que fosse necessário. Com o coração pesado, com aquele sentimento, falei, meu Deus, eu não cumpri o meu papel na vida desse homem. Por causa da minha esquiva, este homem pode ter ido para uma eternidade distante do Senhor. Fomos para o velório, e a Ana Maria todo tempo dando apoio à mãe dele, que já era muito avançada em idade. E aí, um pouquinho antes do velório acontecer, do enterro acontecer, do caixão sair, o irmão dele falou assim, eu queria que fulano de tal dissesse algumas palavras, porque o meu irmão, ele esteve muito próximo do meu irmão nesses últimos dias. E esse cara começou a falar da experiência dele com o irmão, com aquele que tinha falecido. Eu estive perto deste homem tantos dias e eu pude ver este homem confessando Jesus como Senhor da sua vida. Querido, sabe aquele peso assim que sai assim? Eu estava assim. Quando ele falou isso, o peso saiu. Falei, gente, que fantástico. Aí era outro ânimo, era outra alegria. Aí consola daqui, e abraça daqui. Ele está bem. Ele foi literalmente para o andar de cima. E sabe o que foi que eu aprendi com isso? Que quando Deus quer salvar, se eu e você não cumprir o nosso papel, Deus levanta outro para fazer. Mas não pense você, nem eu, que por causa da minha omissão ou da nossa omissão, Deus vai deixar de salvar quem Ele quer salvar. Mas o que Ele quer é que nós tenhamos a alegria de participar dEle, desta obra na vida das pessoas. Por isso que nós fazemos a campanha Eu Me Importo. Por isso que nós fazemos a campanha Paz no Lar. Por isso que nós fazemos eventos, do Mulher Plena faz eventos direto, para alcançar pessoas. Porque é essa a nossa missão como igreja, por isso nós fazemos célula. Por isso nós fazemos célula. Célula não é só um momento de comunhão, não é só um momento de edificação, de pastoreio. Célula é um momento de alcance. De alcance. E posso dizer para você, eu tenho 37 anos de vida cristã. Eu me converti com 20 anos de idade. Não existe coisa melhor na vida de um cristão quando ele gera outros. Gerar é algo que traz vida. Tenho muitas mulheres aqui, algumas mulheres aqui, alguns homens, que se você é pai, se você é mãe, a mulher entende melhor sobre esse gerar. Entende melhor sobre esse gerar. Eu sei que gerar não é confortável. Eu sei como se eu tivesse gerado alguma coisa. Mas tenho 3 irmãs, né? Tive 3 irmãs, e eu vi as minhas irmãs gerando. Eu vi as minhas irmãs com dores de parto. Sabe, eu vi isso. Eu sei que é dolorido, não porque eu sentia dores, mas porque eu acompanhei as dores. E é interessante que Paulo fala, pegando isso, Paulo fala que ele sentia dores de parto até ver Cristo formado nos seus discípulos. Gente, discipular é gerar. É da dor de parto discipular.
Porque você fala para o cabra, é por aqui. E o cabra vai por aqui. E depois o cabra chega chorando. E você tem que corrigir e continuar amando. É por aqui, meu filho. Quantas vezes o bispo Francisco falou, é por aqui, eu não quero ir. Porque, como eu sei que nós lidamos, vocês lidam com aqueles que têm filhos mais novos ou filhos mais velhos, lutam com a teimosia. O adolescente, então, acha que, oi, eu sei da vida. Todo mundo que todos nós somos adolescentes, alguns podem estar aqui que nós somos adolescentes, pensam assim, sei da vida. Larga Deus, pai, larga Deus, mãe. Sou diplomado, sei da vida. E aí você tem que ter paciência para amar, para cuidar e para direcionar. E eu quero que você olhe para a vida deste homem, de Cornélio, e veja como esse homem mexeu com o céu. Mexeu com o céu. E como Deus tratou de Pedro. Para que nós possamos nos importar de fato com as pessoas, Deus tem que tratar dos nossos preconceitos. Deus tem que tratar da nossa religiosidade. Gente, quanta religiosidade existe em nós. Como é que é esse negócio? Eu esqueci o nome, gente. Me ajudem aqui. Esse negócio, como você tem um chinelo emborcado, que a pessoa não pode ficar com o chinelo emborcado, tem que... Superstição. Tem crente supersticioso, gente. Só não bate na madeira. Mas está amarrado em nome de Jesus. Isso virou já assim, né? Um jargão. Está amarrado. Olha a brecha, irmão. Quanto existe crentes supersticiosos? E eu fico pasmo com isso. E olha que eu tenho 37 anos de vida cristã. E eu fico vendo assim, alguns crentes, falando, meu Deus, de onde foi que eles tiraram isso? Quem disse isso para eles? E Deus começa a tratar da religiosidade de Pedro. Interessante que no capítulo 10, versículo 27, olha o que Deus diz para ele. Falando com ele, Pedro entrou, aliás, Pedro contando, é uma situação um pouquinho mais à frente. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou, escuta isso, Deus me mostrou que não devo considerar ninguém o que, gente? Impuro ou imundo. Quem você tem considerado impuro e imundo? Quem? Quem é que você acha que não pode, que você não pode estar perto? Que você não pode estar junto? E são pessoas que precisam de nós. São pessoas que precisam da graça de Deus que está em nós. O Atmani, que você para Deus pode aplaudir bem forte. O Atmani, ele fala num dos livros dele, que eu não consigo lembrar agora qual dos livros, ele fala o seguinte, sabe o que nos diferencia de uma pessoa que nós consideramos incrédula? O que nos diferencia dela é simplesmente o conhecimento da graça de Deus. É isso que nos diferencia. E eu e você precisamos estar aberto para poder ir aonde talvez alguns não querem ir. Deus fala para ele, não considere ninguém impuro e imundo. Interessante que no curso de psicologia, né, na vivência de um psicólogo, você aprende que fazer cara de paisagem faz parte da profissão. Você ouve os maiores absurdos e parece que aquilo desceu tranquilo, desceu redondo. Desceu tranquilo. Tranquilo.
Eu tenho vivido algumas coisas muito interessantes no estágio que eu estou fazendo, mas parece assim que tudo desce tranquilo. Agora tem uma coisa interessante, né? O Rio é uma cidade grande. Mas, por exemplo, hoje eu fui almoçar com a Eliette e com o Carlos Alberto. E incrível como eu encontrei de pessoas conhecidas naquele lugar. Mas não no restaurante que nós estávamos. Ah, não, também encontramos pessoas conhecidas. Mas no restaurante de lado, quando eu entrei, tinha uma família inteira que eu conhecia. Quando eu saí, tinha gente que eu conhecia. Eu falei, gente, agora vamos pensar, se isso acontece no Rio, vamos pensar em Friburgo, que é uma cidade menor. Eu não participei desses dias de um dos estágios, e depois a minha amiga, minha companheira, minha parceira de atendimento, me dando um feedback, falando assim, Washington, a moça que entrou para ser atendida hoje conhece você. Eu falei, me conhece? Eu falei, conhece você. E aí, por isso que ela não queria fazer isso, aquilo, outro, porque ela conhece você. Aí eu pensei, pronto, ela já sabe que eu sou pastor, porque se ela me conhece, né? Ela sabe que eu sou pastor. Mas a minha amiga falou, não, mas o Washington, ele é muito centrado, ele não confunde religião. Entende? Porque, assim, um cara, uma pessoa, hoje nós somos bem vistos, né? Crente é bem visto, né? Crente é radical, é preconceituoso, é Bolsonaro, desculpa, e aí vai. E aí vai. E aí vai. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus fala para a criatura que Pedro não considera ninguém impuro ou imundo, é para nós podermos nos refletir em nós. Quem você e eu temos considerado impuro ou imundo? Eu tinha muita dificuldade com bêbados. Muita dificuldade. Era um público que eu não queria estar perto. Sabe por quê? Porque eu não tinha coisa pior na minha vida do que ver meu pai bêbado. Então, se eu não conseguia lidar com meu pai bêbado, eu ia lidar com outras pessoas que não eram meu pai bêbado. Aí me converto. Aí Deus trabalha no meu coração em relação ao meu pai. Aceitei o seu Rangel como ele era. O meu ministério na igreja, no começo, era com os bêbados. Gente, e tinha aquele bêbado que era assim, o Washington está aí. Ele chegava no culto, né, isso em São Luís, alguém falava assim, Washington, aquele teu amigo está aí. Eu falei, tu está brincando. Tu está brincando. Não, aí eu sentava, eu botava ele sentado, senta aqui. Botava ele sentado do meu lado, aí ele sentava, aí começava. Eu passava o culto todo com a criatura, dormindo. Quando eu saía do culto, eu saía com todo o cheiro da bebida dele. Mas é interessante. Você não sabe como aquele meu comportamento mexeu na vida da família daquele cara. Quando ele precisava de ajuda, adivinha para quem a família corria? Porque sabia que eu o aceitava. Deus foi trabalhando nos meus limites. Quais são os seus limites? Quem você tem considerado impuro e imundo? Me dá mais 2 minutinhos, por favor. Uma outra coisa importante que você precisa pensar e entender nesse texto é que uma boa notícia precisa ser compartilhada. Observa que todas as boas notícias você quer compartilhar. Todas as boas notícias. Nós estamos vivendo um momento muito especial, eu e a Ana, com um casal de discípulos, que em 2020, em janeiro de 2020, eles estavam grávidos pela primeira vez de uma menina chamada Antonella. Eles foram para o domingo, nós oramos por ele, ela sentiu contração naquela madrugada, foi para o hospital, mandaram ela para casa. Quando ela voltou para o hospital no dia seguinte para se consultar com o obstetra, a criança tinha morrido.
Aí foi uma dor horrorosa, aquela cena foi horrível. Tá bom, caminhamos, quando foi 9 meses atrás, eles me ligam, fazem uma ligação de vídeo, precisamos falar com vocês. Aí quando eu olhei para a cara dos dois, falei, pastora, estamos grávidos. Aí foi aquela celebração, estão grávidos, aquela coisa toda. Alguns dias depois, ela foi fazer o exame, né, a primeira ultrassom. E aí ela quase desmaia, e ele quase desmaia também. Estamos grávidos de gêmeos. Hoje faz 1 mês que Abigail e Estela nasceram. Hoje faz 1 mês que a Antonella e Estela nasceram. E elas estão em casa, né? E assim, é tão bom celebrar isso com eles. É tão bom celebrar esse momento. É interessante, eles perderam uma menina e Deus deu 2 meninas para eles. 2 meninas para eles. Então, notícia boa precisa ser compartilhada. Quando Cornélio teve essa visão do anjo, e Pedro chega na casa dele, olha o que diz Atos 10, 24. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunidos os seus parentes e os amigos mais íntimos. Tinha um povão lá esperando Pedro. Um povão. Porque notícia boa precisa ser compartilhada. Gente, se o céu se mexeu sobre a minha vida, pensou Cornélio, tem alguma coisa boa aí que esse cara vai trazer para a gente. Preciso reunir toda a parentada, preciso reunir todos os meus amigos íntimos. E aí, naquele dia, todo o povo que estava ali teve uma experiência com Deus, por causa da atitude de Cornélio. Você que tem uma célula, hoje nós estamos com célula de forma diferente, né? Célula online, não tem mais hospedeiro, célula online, mas, querido, chama pessoas para participar deste momento. Não deixa isso só a cargo do líder, sabe, da liderança, mas chama pessoas, porque toda semana nós estamos compartilhando notícias boas. Posso ouvir o seu amém? Amém. E para terminar, a mensagem, essa notícia que tem que ser compartilhada, a mensagem central do Evangelho é o que está lá em Atos capítulo 10, versículo 42, diz assim: Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê, faz o quê, gente? Recebe remissão do pecado. É isso que nós estamos pregando quando proclamamos o Evangelho. Mostrando às pessoas, todos que creem em Jesus, recebem remissão do pecado. Deus não veio em Jesus condenar. Deus veio em Jesus salvar. E é isso que nós precisamos compartilhar com as pessoas. Dentro da campanha Eu Me Importo, todos que estão aqui já receberam esse panfleto? Todos já receberam? Tem alguém que não recebeu? Levante a mão. Levanta a mão bem rapidinho, quem não recebeu. Por favor, cadê o pessoal para poder distribuir para as pessoas que não recebeu? Sim, que não recebeu, tá? O pessoal vai chegar para você e vai distribuir. Você que não recebeu o panfleto, não recebeu também essa pulseira, né? Tá, então, olha, o pessoal, levanta a mão, o pessoal vai entregar para você a pulseira e o panfleto. Aqui é para você colocar o nome de 5 pessoas. 5 pessoas que Deus tem colocado no seu coração para que você testemunhe de Jesus a elas. 5 pessoas.
Então eu quero que você possa pensar nessas 5 pessoas. Aqui vai dizer, aqui estão os passos, você vai orar por elas, você vai fazer alguma atividade junto com ela, enviar uma mensagem com algum conteúdo edificante, louvor, palavra, texto, versículo, compartilhar um testemunho pessoal, convidar para uma reunião de célula, convidar para um culto na Sara, apresentar o plano de salvação e fazer um apelo e estudar a Bíblia juntos. Aqui tem um roteiro do que você tem que fazer, de como você tem que proceder. Tá? Então, assim, querido, é hoje, isso aqui é urgente. Sabe por que isso aqui é urgente? Porque todo o tempo, a eternidade das pessoas está sendo decidida, todos os dias, a todo momento. O Covid mostrou isso para a gente. Quantas pessoas morreram por causa dessa enfermidade? Quantas pessoas estão morrendo ainda por causa dessa enfermidade? Então, olha, tem que ser urgente, urgente. A nossa bandeira é Jesus. Posso ouvir o seu amém? Amém. E enquanto você está aí, eu quero que você ouça um testemunho de 2 homens que Deus mudou a vida porque alguém se importou com eles. Solta para mim o testemunho, por favor. Bom, queridos, eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho do meu testemunho, né? Eu conhecia Jesus, porém um Jesus muito assim de ouvir falar. Então eu vivi uma vida daqueles jovens perdidos, que acham que a vida é só curtição. Festa, né? Balada, bebida. Assim era a minha vida, quando eu vim conhecer Jesus de verdade em 2004. Em junho de 2004, mais precisamente. Eu venho de uma família que meu pai e minha mãe não eram cristãos, a gente não tinha nenhuma conexão ali com igreja, nem católica, nem evangélica, enfim, de nenhuma ali, na verdade, pelo contrário, minha mãe era hiper esotérica. E ela foi a primeira lá em casa a ter um encontro com Deus. Ela passou mais ou menos 1 ano, talvez 2, falando do amor de Deus para mim, pregando, e eu resistente, de vez em quando até ia na igreja, mas não ficava, não queria saber muito, né? Tinha mais ou menos uns 15 anos, 16 talvez, e eu não queria, né? Estava naquele momento ali de sair, etc. Ela não desistiu de mim, ela se importou comigo, ela orava por mim. E teve uma pessoa que também foi muito especial na época, foi o Rafael Araújo. Ele me ligava, ele orava por mim, ele se importava, e aquilo de alguma forma tocava no meu coração. Eu sentia que tinha alguma coisa diferente. E eu lembro de um dia que a minha mãe abriu uma célula lá na nossa casa, eu não participava de uma célula de mulheres, e eu lembro de um dia eu sentado na escada, ouvindo a célula acontecer, e ela estava pregando sobre Jó. E eu sei que foi naquele dia que o Espírito Santo me tocou de uma maneira diferente, e logo na sequência eu fui para um evento lá na igreja, uma revisão de vida, e 3 meses depois eu já estava dando a minha célula e de alguma forma, né, buscando ali compartilhar aquilo que Deus tinha feito na minha vida. Né? Meu pai faleceu naquele ano, em abril, final de abril de 2004, e naquela madrugada do velório, Pedrão, da In Church, alguns aqui conhecem o Pedro, e a mãe dele, a pastora Ana Paula Mendes, ficaram falando de Jesus comigo naquela madrugada. Ele é como se fosse um primo, né? A gente cresceu junto, viu o Pedro nascer, quase 10 anos de diferença. E ele, daquela madrugada, ele ficou, Dandan, vamos para a célula. Dandan, vamos para a célula. E ele fazia isso há 3 anos. Há 3 anos me convidando para a célula e eu sempre fugia, eu sempre escapava. Eu abri minha célula, né, e chamava todos os meus amigos, e o D'Angelo era um deles, né? Praticamente meu primo. E eu lembro que o D'Angelo na época trabalhava no Barra Shopping, não esqueço disso. E toda vez que eu ia no Barra Shopping, Deus me incomodava, eu passava e falava de Jesus para ele, chamava ele para ir para a célula. E eu lembro que o D'Angelo mudou de trabalho no Barra Shopping umas 2 ou 3 vezes, e eu ia lá onde ele estava trabalhando e passava lá e falava com ele, aquela resistência. E aí uma fatalidade aconteceu, né? O Roberto, pai do D'Angelo, veio a falecer, e a gente no velório, novamente eu lembro de ter
de ter ido falar com ele, e aí ele falou, não, olha, só abre uma célula se for na minha casa. Eu falei, não tem problema, abre uma célula na tua casa. Até que naquele velório eu falei, vamos fazer o seguinte, Pedro, pode ser na minha casa? Porque eu sabia que se eu fosse falar que eu iria para a célula, eu não iria. Eu iria fugir, inventaria desculpas, mas se fosse na minha casa, eu não ia ter como fugir. E aí ele aceitou o desafio e foi dar célula na minha casa. E eu me converti de verdade, veio revisão de vidas e a minha vida foi transformada. Eu fui com revisão de vidas ainda perdido, mas aquele fim de semana mudou a minha vida, transformou a minha vida. Na madrugada do velório do meu pai, a pastora Ana Paula Mendes me ensinou sobre a semente, e que meu pai foi uma semente que morreu naquele dia e que poderia gerar frutos, que seria eu. E hoje eu estou aqui, realmente esse fruto foi gerado, mas pela insistência de alguém que se importou comigo. O Pedro se importou comigo, 3 anos me convidando, e a partir dali eu comecei a pregar o Evangelho. A partir dali eu comecei também a fazer por outras pessoas aquilo que o Pedro fez por mim. E eu lembro que dali veio o Ângelo, veio o Wagner, veio, enfim, algumas pessoas que estavam ali passaram a participar daquela célula. E que eu me lembro, e dali, pelo menos, o Ângelo e o Wagner, né, hoje são pastores, homens de Deus, né, e fico muito feliz, né, de ter feito a minha parte. Se importe com alguém. Não desista. Por mais que a pessoa esteja te dizendo, não vou, fuja de você. Eu fiz isso com o Pedro, mas ele nunca desistiu e hoje eu estou aqui. Não desista. Se importe com alguém. Faça diferença na vida de alguém, assim como fizeram na minha. Amém. Dá para dar um aplauso? Graças a Deus. Interessante ouvir o D'Angelo e o Pedro, lembrar quando eles eram jovens, na rede de jovens. Pedro era líder de uma das equipes maiores da rede de jovens, chamada Pode Crer, porque a primeira equipe maior da rede de jovens era a equipe da Ruth, a Bom de Fé. Então, nós estávamos lembrando ontem à noite, conversando com a Ana Maria do Pode Crer, Bom de Fé, Inconformados, a Rocha. Então, assim, olhar o que esses meninos fizeram hoje, homens, pais de família, fizeram na juventude deles, fizeram assim um grande estrago no bom sentido. Aquela que vocês veio muito aqui na igreja, que se dedica muito, a Ruth, pastora Ruth, o que a Ruth fez na época da juventude dela, né, a dedicação dela, a maneira como ela se importa, o que ela faz hoje como uma mulher mais madura, como mãe, como esposa, como pastora, como psicóloga, a Ruth sempre foi aquilo dentro da rede de jovens. Por que eu estou falando isso para você? Porque você pode ter filhos jovens. O melhor lugar para você criar os seus filhos, é aqui. Esse é o melhor lugar. Por isso que a pastora Cláudia, o pastor Eli tem se esmerado no Arena Kids. Porque é o melhor lugar para você cuidar dos seus filhos. O mundo está muito estranho, gente. Se o mundo está estranho para a gente, avalia para os nossos filhos. É por isso que você precisa... Meu filho, você precisa estar na rede de jovens, você precisa estar no Arena Team, você precisa estar no Arena Kids. Agora, querido, ele não vai estar se você não estiver. Você precisa estar junto, você precisa caminhar junto. Não deixa os seus filhos na mão do capeta. Porque Deus não deu para você a bênção de criar filhos para a perdição. Deus deu a você a bênção de criar filhos para a salvação. Amém, crentes? Fica de pé, vamos orar pelas pessoas que estão na nossa lista. Levanta a sua mão com o seu papel. Começa a trazer essas pessoas na sua mente, no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o desejo do teu coração é que todo homem e toda mulher chegue ao pleno conhecimento da verdade. Não é o desejo do teu coração que nenhum se perca, diz a Bíblia, diz a tua palavra, o Senhor não deseja que nenhum se perca. E é por isso, Senhor, que o Senhor mesmo tem retardado a vida de Jesus, a vinda de Jesus. Porque o Senhor quer que o maior número de pessoas te conheçam, Pai. E nós somos a tua boca,
Nós somos a tua boca e o Senhor quer falar com as pessoas através de nós. Nós somos o teu coração aqui na terra e o Senhor quer amar as pessoas através do nosso coração. Nós somos os braços do Senhor aqui na terra e o Senhor quer abraçar as pessoas, Pai, através de nós. Senhor, então são tantas necessidades, Pai, e que o Senhor quer que através de nós essas necessidades sejam supridas. E é por isso que nós apresentamos essas pessoas diante de Ti. Oh Deus, oh Espírito Santo, envolve cada uma dessas pessoas com a Tua presença. Gera nelas, Espírito Santo, gera nelas uma fome imensa de Jesus, uma fome imensa de conhecer a Jesus. Espírito Santo, que cada um de nós, ao cumprirmos os passos que estão direcionados neste panfleto, nós possamos ver o Teu agir, Pai. Nós possamos ver o Teu agir. Quebra, Senhor, na mente dessas pessoas toda prisão demoníaca, tudo aquilo que o diabo tem construído ao longo dos anos para impedi-las de Te conhecer, Pai. Quebra em nome de Jesus. Libera a mente, Senhor, libera a mente. Libera as emoções, ó Pai, libera as emoções. E que em tudo isso, Senhor, em tudo isso, na vida dessas pessoas, o Teu nome seja glorificado. Nesses dias, Pai, a nossa boca vai transmitir a essas pessoas a palavra de salvação, a palavra de libertação, a palavra de cura, de restauração, Senhor. É através de nós, Pai, que o Senhor vai se manifestar, Pai. Nós abençoamos cada uma dessas pessoas. Põe a mão na sua cabeça. Abençoamos também, Senhor, as nossas vidas. Há uma unção do Senhor sobre nós, uma unção para salvação, uma unção, Senhor, para que através de nós julgos sejam quebrados, Pai, julgos sejam quebrados. Há uma unção do Senhor sobre nós, trazendo sabedoria no falar, trazendo habilidade, Senhor, para caminhar, para nos conduzir em direção às pessoas. Ah, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pela unção do Senhor sobre as nossas vidas. Põe a tua mão no teu coração. Se você ainda não tem um relacionamento com Jesus, se você não tem um relacionamento com Deus, se você nunca convidou Jesus para entrar no seu coração, para ser o seu Salvador e Senhor, faça dessa oração a sua oração e ora conosco assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, eu abro a porta da minha vida e Te recebo como meu Salvador e Senhor. Eu Te agradeço, porque me aceitas como eu sou e perdoa os meus pecados. Toma conta da minha vida, torna-me na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Amém. De olhos fechados, cabeças baixas, se você fez essa oração pela primeira vez, levanta a sua mão assim. Quero abençoar a sua vida. Tem alguém que tenha feito isso pela primeira vez? Se tiver alguém, levanta assim a sua mão para eu poder enxergar você, abençoar a sua vida. Amém. Vem aqui, deixa eu orar por você. Amém. Tem mais alguém? Amém. Coloca a sua mão aqui em direção a ela. Vamos abençoar a vida dela.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar a mente e o coração dessa minha irmã. Eu sei, Senhor, que de uma forma especial, o Senhor a trouxe para este lugar. O Senhor a trouxe para este momento, Pai. E eu quero rogar a Ti, ó Deus, que a Tua mão, Senhor, possa estar sobre elas, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai, manifesta o Teu poder, manifesta o Teu poder. O Senhor as criou, o Senhor as planejou. E o Senhor tem, Senhor, uma vida abundante para que elas vivenciem dia a dia, Pai. Nós abençoamos aquilo que vai no coração delas. Nós abençoamos, Pai, que o poder do Senhor se manifeste em graça sobre elas todos os dias, todos os dias. Nós queremos abençoá-las assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como é o nome de vocês? Luísa e Luana. Luísa e Luana. Nós queremos dar as boas-vindas para vocês, Luísa e Luana. Olha para ali, olha para ali. Sintam-se abraçadas, beijadas, Luísa e Luana. Sejam bem-vindas, tá? Sejam bem-vindas. A pastora Lucimar vai estar com vocês ali. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Vamos louvar ao Senhor com uma música rápido. Eu carrego a luz de Deus através de mim, Jesus clareia. Aleluia. Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer por esta noite. Obrigado, Senhor, pelo tempo que nós passamos juntos aqui. Eu sei, Senhor, que desafios nós temos para enfrentar nessa semana, mas que nós não possamos esquecer que o Senhor quer a cada dia que a nossa vida chame a tua atenção, que nós possamos ter vidas que mexam com o céu, que tragam a tua manifestação aonde quer que nós estejamos, Pai. Que o Senhor nos leve, Senhor, a caminhar em triunfo, Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos, Pai, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Nos torna, Senhor, invisíveis aos olhos do inimigo, Senhor. Nos esconda do homem mau. E porque nós temos semeado na tua presença, que o Senhor nos abençoe com uma colheita sobrenatural. Eu não ouvi não, gente, com uma colheita. Deus abençoe, Deus abençoe. Um prazer estar com vocês. Eu sou